He-Man. He-Man foi um desenho animado americano que fez muito sucesso no início dos anos 80. A história acho que todo mundo conhece. Tínhamos um príncipe que parecia a versão branca da Nicki Minaj. Igualzinho, velho! E ele se transformava em He-Man, o homem mais poderoso do universo. E junto de seus aliados ele defendia seu planeta das forças do mal, lideradas por um gótico marombeiro com rosto de caveira. Mas uma coisa que a maioria dos fãs do desenho não sabe... Na verdade, acho que só no Brasil que muita gente não sabe disso, porque eu acredito que a maior parte do fandom americano já tá bem ciente disso. É que o desenho do He-Man foi criado para promover uma linha de brinquedos da Mattel, a mesma empresa que criou a Barbie e o Max Steel. Na internet costuma circular uma história de que o universo do He-Man foi criado para tentar vender uns bonecos do Conan o Bárbaro, que empacaram nas vendas porque os pais não queriam deixar os filhos comprarem produtos relacionados a um filme tão violento. Mas eu não sei até que ponto essa história tem fundo de verdade, porque na verdade a história do He-Man tá atrelada a outra franquia, Star Wars. Acontece que quando o primeiro Star Wars estava para lançar, o George Lucas procurou a Mattel para eles produzirem uma linha de brinquedos do filme. Mas os executivos recusaram achando que o filme seria um fracasso. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E depois que eles viram o sucesso que o filme foi... Os executivos da Mattel devem ter dificuldade para dormir até hoje lembrando disso. Eles passaram a tentar criar algo parecido com Star Wars, e assim nasceu a franquia Mestres do Universo. E apesar de eu não ser daquela época, eu nasci em 2001, o He-Man fez parte da minha infância. Acontece que em 2003 foi lançado um reboot do desenho que, apesar de ser bem menos conhecido, a maioria dos que conhecem consideram ele bem melhor que o original. Assim como a maioria dos reboots de desenho de ação que deixam a trama mais séria e sombria. Mas, peraí, não pensa que eu conheci o He-Man só pelo reboot, porque eu assisti tanto o original quanto o reboot ao mesmo tempo. Caralho, o maluco é brabo. Isso porque enquanto passava o reboot na TV Globinho na época, o original passava em outro canal que eu não lembro qual era agora. Mas tenho quase certeza que era Record. Se não foi, era a Band então. E eu preciso confessar que na época eu nem sabia que eram desenhos diferentes. Isso porque eu era uma criança, eu ainda não entendi o conceito de reboot, remake, e nem sabia que faziam essas coisas na época. Então eu achava que os dois eram o mesmo desenho. Eu até notava algumas diferenças entre as duas obras, como o Pacato não falar no reboot. Mas mesmo assim eu não me ligava que eram duas coisas totalmente diferentes. Desisto, eles são exatamente iguais. Mas enfim, o lance é que essa é uma franquia enorme que se estendeu por diversas mídias além dos brinquedos e desenhos animados. E até hoje carrega uma legião ainda maior de fãs que esperam ver a franquia se estender para os cinemas. E atualmente seria o momento perfeito para isso acontecer, já que tivemos um grande avanço tecnológico que nos entregou filmes com uma qualidade técnica inimaginável há alguns anos. Então, para uma franquia do porte do He-Man, isso seria mais produtivo do que se o filme tivesse sido feito com os recursos dos anos 80. Acontece que um filme do He-Man foi feito nessa época. É isso mesmo. Em 1987 era lançado o filme Mestres do Universo, uma adaptação cinematográfica do He-Man que não saiu tão bem quanto poderia. E o problema já começa na produção do filme. Um filme do He-Man teria que ser uma produção de alto orçamento, e para os padrões daquela época, acho que um orçamento de uns 50 milhões estava bom. E o filme poderia cair nas mãos da Universal Studios, que poderiam criar uma franquia para rivalizar com o Superman da Warner Bros. E Star Wars da Fox. Mas os direitos da franquia acabaram caindo nas mãos da Cannon Group, que era o único estúdio disposto a topar essa empreitada na época. A Cannon foi um estúdio que marcou os anos 80. Fundada pelos produtores israelenses Menahem Golan e Yoram Globus, não sei pronunciar esses nomes, eles foram responsáveis por produzir diversos filmes de ação bagaceira. Provavelmente muitos dos filmes que seu tio degustador de cerveja recomenda nas reuniões de família sejam obras da Cannon. A Cannon também era especializada em produzir diversos filmes superproduzidos com baixo orçamento. Mas na época a Cannon estava meio mal das pernas e à beira da falência. E ela viu no filme do He-Man uma chance de se reerguer, acreditando que o filme seria um sucesso garantido de bilheteria. O que não foi bem o que aconteceu, como vamos ver no vídeo a seguir. Mas antes de irmos para o vídeo... Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! E peço que você se inscreva no canal e deixe o like no vídeo.
porque isso é importante para eu continuar trazendo conteúdo aqui para o YouTube. E também peço que deixe um comentário e me siga nas redes sociais, ok? Dito isso, vamos para o vídeo. O filme já começa com um clássico discurso explicando do que se trata o universo desse filme. Para os que governam Grayskull virá o poder. Poder dos onipotentes, dos seres supremos, de se tornarem os mestres do universo. Depois disso, temos a sequência de créditos iniciais e... Peraí, eu já vi isso antes. Onde é que foi mesmo? É isso. Já começamos mal com o filme mostrando sua picaretagem. Algo me diz que as coisas não vão melhorar daqui pra frente. Enfim, depois disso, o filme começa e somos apresentados ao nosso grande vilão, o Esqueleto, e... Porra é essa? O cara tá parecendo uma vela derretida. Parece que fizeram essa maquiagem com farelo de giz e cola branca escolar. Bom, pelo menos a Maligna tá foda aqui. O visual dela tá maneiro e a atriz pelo menos manda bem. Uma curiosidade é que inicialmente a produção queria a atriz Sarah Douglas pra esse papel, que é conhecida por ter atuado em Superman 2 e Conan o Bárbaro. Curiosamente, duas franquias que esse filme tá plagiando. Mas ela recusou porque não gostou do roteiro. Quem sou eu pra julgar ela, né? No final foi chamada a atriz Meg Foster, que tem os olhos mais claros que eu já vi. E uma curiosidade a respeito disso é que a produção inicialmente queria que ela usasse lentes de contato escuras, porque achavam os olhos dela muito claros. Mas depois eles pensaram melhor e decidiram mantê-los, porque acharam que eles combinavam melhor com a personalidade da Maligna. Uma escolha bem acertada. Enfim, nessa hora somos contextualizados que rolou uma guerra entre Grayskull e as forças do Esqueleto. E ele, por enquanto, tá saindo vitorioso. Pô, esse esqueleto do filme é bem mais competente que o do desenho, hein? Ele conseguiu se apossar do castelo de Grayskull e mantém a feiticeira como refém. E diga-se de passagem, ela não remete em nada ao visual original. E é melhor irem se acostumando, porque personagens com visuais descaracterizados é o que mais teremos nesse filme. Enfim, depois dessa parte, o Esqueleto faz uma projeção mandando uma mensagem para todo o planeta. Os que não jurarem fidelidade a mim serão destruídos. A nova era começa. E é aqui que temos o primeiro vislumbre do nosso herói, vivido pelo gigante sueco Dolph Lundgren, o Ivan Drago de Rock 4. Uma curiosidade que pode arruinar sua infância, ou não, né, porque esse filme não é muito conhecido pela sua alta popularidade, é que o Dolph Lundgren odiou atuar como He-Man e foi muito difícil para o estúdio convencê-lo a aceitar o papel. Isso porque eram outros tempos. Atualmente um blockbuster de super-herói pode alavancar a carreira de um ator. Mas naquela época os atores pensavam até 3 vezes antes de aceitar interpretar um personagem de brinquedo em live action. Mas, para aliviar um pouco a barra, o Dolph parece ter mudado o conceito dele com o tempo e até disse que aceitaria retomar o papel em alguma participação especial. Graças a Deus. E outra curiosidade envolvendo a escalação de Lundgren é que, segundo rumores, o diretor Gary Goddard não gostou nada de saber que o ator já estava escalado quando ele foi contratado. Isso porque ele queria o ator Matthew Modine no papel de He-Man. Sim, o Dr. Brenner de Stranger Things quase foi o He-Man. Agora, sempre que você assistir a série, vai imaginar ele usando tanguinha de texugo. Nesse trecho tá estampado no rosto do Lundgren como ele tava por dentro enquanto trabalhava nesse filme. Já por outro lado, Frank Langella, que viveu o Esqueleto, era o total oposto de Dolph e desempenhou a melhor atuação do filme, como vamos ver daqui pra frente. E uma outra curiosidade... Tá, vocês devem estar de saco cheio de tanta curiosidade, prometo que essa é a última. É que, como mencionado antes, o Dolph Lundgren é sueco e na época que ele gravou esse filme, ele tinha um sotaque muito carregado. I've been looking for you. Então o estúdio pretendia chamar um dublador pra ele. Só que, mais uma vez, isso não foi possível por causa do baixo orçamento. Pobre. Bom, depois dessa introdução nada calorosa, vemos o primeiro combate de He-Man contra esses capanguinhas do Esqueleto que apareceram antes. Que, diga-se de passagem, tem um visual muito similar ao do Darth Vader. Parece que o Superman e o Conan não são as únicas franquias que eles querem plagiar aqui. E além de pegar o visual do Vader, eles ainda pegam o conceito dos Stormtroopers, então é um double kill de plágio. Enfim, o He-Man sai vitorioso desse combate com a ajuda do mentor e da Teela. E mais uma vez, personagens descaracterizados. Mas pelo menos essa Teela é mó gatinha, hein?
Nem dá pra acreditar que no futuro a Netflix vai transformar ela naquele Tonhão. Bora tomar uma? Enfim, eles salvam esse bichinho aí que tava sendo capturado pelos Storm Vaders do esqueleto, que parece uma mistura do Fofão com o Duende Macabro. O nome dele é Gwildor e ele diz que o esqueleto o estava perseguindo, então ele leva nossos heróis até a morada dele pra explicar a situação. O Gwildor é um serralheiro tenuriano, uma espécie de inventor alienígena. Ele foi criado para substituir o Gorpo, aquele feiticeiro metido engraçadinho que mais atrapalhava do que ajudava o He-Man. Porque seria muito difícil realizar o Gorpo com o orçamento da produção. Por esse mesmo motivo, também não temos o Gato Guerreiro no filme. E você não venha me dizer que seria impossível realizar um personagem como o Gorpo com os efeitos especiais dos anos 80. Naquela época já eram feitas coisas como essa. O problema aqui é que essa é uma produção extremamente vagabunda. E na época do lançamento do filme, o Gwildor não foi muito bem recebido. O ator Billy Bart, que interpretou ele, até foi indicado ao Framboesa de Ouro, que é tipo o Oscar reverso que premia os piores do ano. Mas ele perdeu pro garoto do filme Falcão, o campeão dos campeões. Outra produção da Canon lançada naquele mesmo ano. Mas uma parada legal é que o Gwildor apareceu na terceira temporada do desenho dos Mestres do Universo da Netflix. E ele foi apresentado como um rival do Gorpo, já que ele é um cientista e o Gorpo é um mágico. Esse até que foi um belo toque. Bom, voltando com o filme, o Gwildor conta que inventou uma máquina capaz de abrir portais para qualquer lugar no universo, que ele chama de a chave cósmica. Ele também conta que um dia a Maligna apareceu na residência dele se mostrando interessada no trabalho dele. E o Gwildor, como é um nerd, betinha, sedentário, antissocial, é claro que ele caiu na lábia daquela gótica rabuda de olhos verdes. Mas obviamente ela só queria roubar a chave cósmica. Pois é. É isso que sobra pro Betinha. Enfim, agora nossos heróis sabem como o esqueleto conseguiu invadir o castelo de Grayskull e pretendem usar a chave reserva do Gwildor para deter seus planos. Mas as forças do esqueleto conseguem localizá-los, eles têm que fugir de lá. Agora nossos heróis adentram o castelo de Grayskull para deter o vilão e... Pera aí. Como foi que eles entraram aí? Não mostrou como eles chegaram até aí, nem como eles entraram. Ai, Peter, eles podem ter usado a chave cósmica pra entrar. Nananina não. O Gwildor falou que se eles usassem a chave, o esqueleto poderia rastrear eles. Se interferirmos em suas ondas, a chave do esqueleto nos localizará. Então esse é mais um caso de roteirinho fraco, né, gente? E você que tá assistindo o vídeo até agora deve estar se perguntando: cadê o Rei Randor e a Rainha Marlena? Pois é, eles não aparecem no filme. E nem o He-Man vira o Príncipe Adam. Mas calma, pessoal, vamos ficar calmos que isso provavelmente foi baseado na história original do He-Man. Antes do desenho ser produzido, eram vendidos uns gibizinhos junto dos brinquedos que contavam meio que a lore desse universo. E lá o He-Man não era a contraparte de um príncipe chamado Adam, e sim um membro de uma tribo de bárbaros. Ah, agora eu entendi! Mas algo realmente zoado nesse He-Man é que ele parece não ter superpoderes. Ele não demonstra uma super força ou uma resistência sobre-humana, ele é só um Conan alienígena. E curiosamente a espada dele tem poderes mágicos, como vamos ver mais pra frente, mas ele quase não usa e fica só naquelas pistolinhas laser genéricas. Enfim, lá eles encontram a feiticeira aprisionada e tentam libertá-la, mas bem nessa hora o esqueleto aparece. Nessa hora ele explica o plano dele, ele pretende drenar os poderes da feiticeira até que a lua atinja seu ápice no céu, quando um portal mágico se abrirá e ele se tornará praticamente um deus. Ousa ameaçar a vida dela? Eu ouço qualquer coisa! Eu sou o esqueleto! Cara, eu tenho que dizer que a atuação do Frank Langella nesse filme tá fenomenal. O Frank Langella era totalmente o oposto do Dolph Lundgren nesse filme. Enquanto o Dolph precisou de muita insistência do estúdio para aceitar o papel, o Langella aceitou na hora, porque o filho dele era fã do desenho do He-Man. E ele adorou interpretar o esqueleto, e até hoje eu considero um de seus melhores trabalhos. Talvez por isso a sua atuação seja o ponto mais alto do filme, e uma das poucas coisas nele que dá para concordar de forma unânime que é boa. Bom, voltando com o filme, nessa hora o pau quebra. Mas o Gwildor consegue usar a chave dele para abrir um portal para que nossos heróis escapem. E eu faço um pix de R$50 para quem conseguir adivinhar em qual planeta eles aleatoriamente foram parar. Mentira, gente, faço não, eu ainda nem consegui ganhar dinheiro com esse canal. Mas enfim, é claro que eles foram parar na Terra. Quem diria, né? Bom, nossos heróis se separam para procurar a chave cósmica, que de alguma forma caiu em algum lugar longe deles. Só não sei como, se ela viajou junto com eles. Ai, e é aqui que esse filme começa a decair e ficar bem menos interessante. Não que antes ele tivesse um primor de filme, mas a partir daqui ele começa a ficar um belo de um sonífero. Porque ele passa a dar foco nessa mina aí e... Ah, olha, é a Mônica.
Não, não é essa Mônica. Essa Mônica. Pra quem não sabe, esse foi o primeiro papel de destaque da Courtney Cox, anos antes de estrelar a série Friends e de ser a Gale na franquia Pânico. Aprenda uma coisa. Quase todo ator foda começou pagando mico em algum filme merda. Bom, continuando, aqui ela é uma garota chamada Julie, que tem um drama de ter perdido os pais há alguns anos. Ai, sério que num filme de He-Man, em vez de estarmos acompanhando o nosso herói, estamos acompanhando o drama de um bando de terráqueos sem graça? A única coisa que seria pior do que isso seria se eles matassem o He-Man no primeiro episódio do desenho e substituíssem ele por uma Tila versão lésbica caminhoneira. Ah não, pera, fizeram isso. Enfim, enquanto saíam do cemitério, eles acabam encontrando a chave cósmica e a garota esquece a tristeza num palito. Eles levam a chave pro colégio, onde o namorado da Mônica, sim, vou chamar ela de Mônica pelo resto do vídeo, vai se apresentar com a banda dele. E como conveniência é o ingrediente número 3 na receita do roteiro ruim, ele é tecladista e a chave parece um instrumento de tecla com som de sintetizador. E por causa disso, as forças do esqueleto conseguem rastrear onde a chave cósmica foi parar. E ele ordena que a Maligna reúna um time de mercenários para irem atrás da chave. Então vamos ter a trupe do esqueleto no filme? Quem podem ser esses mercenários? O Mandíbula? Aquático? Triclope? E enfim, vemos que esses mercenários são... O Homem-Ferro, ok, eu ia dizer descaracterizado, mas aí já ia ser redundância. E completando o time, nós temos o vilão do Waterworld, que diga-se de passagem apareceu no Mestres do Universo da Netflix, uma cuca gladiadora e um reptiliano anão com o cabelo da Hebe Camargo. Um quarteto. Você leu meu pensamento, esqueletinho. Só que eu teria usado um linguajar menos bonito que o seu. Enfim, o namorado sai pra levar a chave cósmica pra uma loja de música que ele conhece, porque ele acredita que a chave é um instrumento musical. E a Mônica fica sozinha no colégio. E bem nessa hora os mercenários aparecem por lá e atacam ela. São-te seus animais! Vamos! Andem! Encontrem a moça! Encontrem! Ô, parabéns pelo esforço aí, hein? Tá entregando demais pra esse filme. Enfim, a Mônica foge e convenientemente ela acaba trombando com o He-Man, que convenientemente estava passando por lá. E o He-Man dá uma surra em geral. E mais conveniências, porque a Tila e o Mentor também aparecem exatamente no mesmo local em que o He-Man está pra dar uma força. Com isso, os mercenários dão no pé. Ei, olha, Christine, o carro assassino. Essa só os Zold vão pegar. Enfim, o Gwildor tunou um carro da Terra e eles partem pra... sei lá pra onde eles vão. Eu realmente não me importo com a trama da Terra. Bom, enquanto isso, o Kevin leva a chave pra mostrar pro amigo músico dele, mas bem na hora ele vê caminhões de bombeiros indo em direção ao colégio e volta correndo pra lá. E chegando lá, ele encontra o diretor da escola do Marty McFly, que agora parece que tá trampando na polícia. Bom, o Kevin explica tudo pra ele e eles vão pra casa da Mônica. Enquanto isso, em Eternia, os mercenários retornam de mãos abanando pro esqueleto, e ele, pra mostrar o quanto é mal, desintegra a cuca gladiadora. Na verdade, eu fiz isso para economizar no orçamento do filme. Agora ele envia a Maligna junto com eles. De volta pra Terra, pra minha felicidade, o Kevin vai pra casa da Mônica junto com o policial. Coincidentemente, nessa hora ela liga pra casa. Só não me perguntem como ela sabia que o Kevin estaria lá. E aliás, que baita cagada do destino ela telefonar pra casa no exato momento em que o Kevin chega lá. Mas é claro que o Kevin e o policial lesado ficam brincando com a chave cósmica, o que faz com que a Maligna e os mercenários consigam rastrear a localização deles. Mas aí o policial calvão de cria dá uma dura no Kevin a respeito daquele objeto, interrogando ele sobre onde ele arrumou aquilo. Mas é claro que ele não acredita muito na história do Kevin e leva o objeto como prova. Justamente nesse momento, a Maligna e os mercenários chegam na casa da Mônica, com um grupo daqueles Storm Invaders do esqueleto. E o Homem-Fera já chega arregaçando o moleque pique Capitão Nascimento. Cadê o He-Man? Cadê o He-Man? Mas a Maligna interrompe ele e põe uma espécie de coleira tecnológica no Kevin, que obriga ele a dizer a verdade. Nisso ele conta tudo o que sabe pra ela. Nessa parte ainda, o reptiliano anão Hebe Camargo encontra um recorte de jornal sobre a morte dos pais da Mônica e mostra pra Maligna. Algo me diz que isso vai ser importante mais pra frente no filme. É mesmo? Enfim, logo após os vilões saírem, Mônica e nossos heróis chegam e encontram o Kevin atordoado. Ele conta tudo o que aconteceu e eles partem atrás do policial, que tá na loja daquele amigo do Kevin. Porra!
Os caras chegaram antes da Maligna e dos mercenários, estão numa fucking nave espacial. O Gildor fez o que com esse carro? Equipou ele com o nitro do Velozes e Furiosos? Bom, não demora muito pros vilões chegarem onde os heróis estão, então o He-Man e o Mentor se envolvem num tiroteio contra as forças do esqueleto, que causa mais dano à loja do que aos inimigos. Salvaram o mundo, mas deixaram um amigo do Kevin sem sustento. Quero ver ele se recuperar desse prejuízo. Enfim, enquanto isso, o Gildor e os terráqueos estão escondidos nos fundos, mas logo a Teela resolve ir ajudar o He-Man e o Mentor. Eu gosto bastante da Teela desse filme, apesar do visual descaracterizado, ela é uma personagem bem legal. Eu acho ela uma personagem feminina perfeita, ela tem uma personalidade que torna ela gostável, diferente da maioria das protagonistas femininas da atualidade, que são todas umas insuportáveis. Eu vou rosnar. E ela também é uma ótima guerreira, provando que é possível fazer uma personagem feminina forte sem sacrificar a feminilidade dela. Aprende com esse filme, Netflix. Enfim, a Mônica vê uma figura misteriosa surgindo no beco atrás da loja e de burra resolve averiguar. E ela se depara com a sua falecida mãe, que diz que ela e o pai dela tiveram que desaparecer porque estavam envolvidos em uma missão ultra secreta que envolvia os heróis de Eternia, e pede que a Mônica leve a chave cósmica pra ela. E se você acha que a Mônica vai ser tão burra a ponto de cair numa papagaiada dessa, você acertou. Mas no final não era a mãe da Mônica, e sim a Maligna usando o que ela leu naquele jornal pra manipular ela. Atuação nota 10, hein? Agora, em posse da chave, os vilões batem retirada e os heróis vão atrás. A Maligna manda um sinal pra Eternia e o próprio esqueleto vem pra Terra e... Olha... Em partes, essa trama na Terra não é de toda ruim. Eu falo isso porque eu sou um grande fã de Jack Kirby, e esse arco do filme na Terra me lembrou muito as histórias do Quarto Mundo. Aliás, esse filme inteiro tem uns visuais bem... kirbianos. Essa cena do esqueleto vindo pra Terra através de um portal nessa nave carruagem com as tropas ao redor me lembrou muito o Darkseid, não sei porquê. E o pior é que eu não sou o único que reparou isso. O autor de quadrinhos John Barney disse em uma entrevista publicada na Comic Shop News que havia notado várias semelhanças entre o enredo de Mestres do Universo e a saga do Quarto Mundo do Jack Kirby. O diretor Gary Goddard respondeu que a sua intenção era homenagear todo o trabalho de Kirby, não apenas o Quarto Mundo. Sei. Pior que se esses elementos fossem usados em um filme do Quarto Mundo, eles teriam ficado bem melhores. Ainda mais se o filme não fosse feito pela Canon. Mas não se enganem, eu ainda não gosto desse arco na Terra. Ele ficaria bom numa adaptação do Quarto Mundo e não num filme do He-Man. Você entendeu, velho? Enfim, o esqueleto envia esses soldados que voam nesses discos planadores atrás dos heróis e... Peraí, volta isso aí. Porra, é sério, filme? Porra, eu não engulo que o orçamento era tão limitado que eles nem podiam regravar essa cena. Bom, o He-Man derruba um dos soldados e rouba o planador dele. Temos efeitos especiais de dar inveja em Peter Jackson, senhoras e senhores. O He-Man consegue recuperar a chave cósmica, mas o esqueleto encontra o resto do grupo, e quando ele chega lá é emboscado por todas as forças do esqueleto. O He-Man luta bravamente contra as forças do esqueleto, mas ele propõe que o He-Man se entregue e ele entrega a espada, e ele deixará os outros em paz. O que ele aceita porque ele é um herói, assim o He-Man é levado de volta à Eternia como escravo do esqueleto. Enfim, a Mônica tá meio maus porque foi atacada pelo esqueleto e a chave cósmica foi fritada por ele. Então o resto dos heróis não pode retornar à Eternia, agora o filme tá naquele momento triste, onde tudo parece perdido e os heróis estão desiludidos. E o Gildor diz que mesmo que ele consertasse a chave, eles levariam uma eternidade pra encontrar uma combinação que os levasse à Eternia. Mas, por conveniência, o Kevin gravou os sons da combinação que abriria o portal pra Eternia. Ai, olha, a intenção é até legal. Quer dizer, tem até uma lógica aqui, porque o filme estabelece que o Kevin é compositor, e a chave cósmica funciona como uma espécie de teclado ou sintetizador. Mas do jeito que trabalharam aqui, ficou parecendo uma puta conveniência de roteiro. Um roteirista melhor teria trabalhado melhor isso. Enfim, temos essa rápida passagem por Eternia e... cara... esse bichinho deu foi trabalho pra produção. Isso porque ele foi interpretado por um moleque que venceu um concurso que a Mattel lançou na época, onde a criança vencedora apareceria no filme do He-Man. E a Mattel foi super gente fina com o moleque. Não só organizou um voo pra ele e pra toda a família, como também presenteou ele com uma coleção de bonecos dos Mestres do Universo, visitas a parques de diversão como a Disneyland e a Universal Studios, e ainda fez uma exibição particular do filme pra ele e pros amigos dele. E diga-se de passagem, esse personagem apareceu também no He-Man da Netflix. E vemos que o He-Man tá sendo torturado como escravo do esqueleto. E, mano, isso aqui parece muito o fetiche homoerótico de alguém. E ainda tem um erro nessa cena, porque dá pra ver que o He-Man antecipa a reação de dor. E nesse momento o esqueleto consegue realizar o objetivo dele de se tornar um mestre do universo.
Meu irmão, acho que faltou chifre aí, hein? Desça daí, seu corno, desça daí. Bom, voltando pra Terra, o resto do grupo consegue fazer uma gambiarra pra chave cósmica voltar a funcionar. Mas aquele policial boçal aparece pra atrapalhar e acaba sendo transportado pra Eternia junto com o grupo. Daí rola a batalha final, a Maligna mete o pé junto do Homem-Fera e da Hebe Camargo e o He-Man consegue se soltar. Depois de um pouco de quebra-pau, o He-Man consegue recuperar a espada e... Bom, depois do eu tenho a força mais broxa da história, rola enfim o embate final entre He-Man e Esqueleto. E se você reparar bem, nessa cena não aparece nenhum outro personagem além do He-Man e do Esqueleto. Nenhum corte mostrando outros personagens assistindo a luta. Isso porque chegou uma hora que o orçamento do filme acabou e a produção não conseguiu fazer mais nada. Essa cena de luta entre o He-Man e o Esqueleto foi financiada do próprio bolso do diretor Gary Goddard e apenas o Dolph Lundgren e o Frank Langella estavam no set. E o cenário foi escurecido para enfatizar a presença deles e disfarçar a ausência dos outros personagens. Ainda segundo Goddard, a Mattel não pagou a metade do orçamento do filme no prazo, e isso causou problemas para a produção. Eles chegaram até a protestar contra isso, tampando todas as lentes das câmeras para que nada mais fosse gravado. Mas felizmente eles conseguiram desembolsar um valor extra e o orçamento inicial de 17 milhões fechou em 22 milhões. Bom, depois de uma cena de combate até que bem rápida, o He-Man derrota o Esqueleto à la Palpatine em O Retorno do Jedi. Eu já cansei de comentar os plágios desse filme. Daí os heróis vencem e o policial careca resolve ficar em Eternia, onde ele descolou uma novinha. Espertinho. E o Gwildor vai mandar a Mônica e o Kevin de volta pra casa. Mas antes de partirem, ela pede a ele que os mande de volta no tempo para o dia em que os pais dela morreram. E assim ela impede a morte deles. Ai, cara... Essa mensagem é bem torta. Eu consigo enxergar facilmente um episódio do desenho clássico do He-Man sobre uma garota que quer voltar no tempo para impedir a morte dos pais. Mas isso acaba acarretando em problemas. E o episódio termina com um daqueles conselhos do He-Man que tinha no final de alguns episódios. Com ele dizendo que não temos como corrigir os erros do passado, mas podemos aprender com ele ou coisa assim, você sabe. Mas espera aí que o filme não acabou não, ele tem uma cena pós-crédito. Eu voltarei. Não vai não! Ele não vai não! Agora sim acabou. E esse foi Mestres do Universo. O que falar desse filme? Olha, se eu for analisar esse filme como o grande nerdola fã da franquia do He-Man que eu sou, então esse filme é um lixo. Agora, se eu for analisar ele como um humilde fã de cinema que nutre um sentimento especial por esse filme... Esse filme é um lixo. Infelizmente é isso. Os caras tentaram fazer um filme do He-Man com um troco de pinga e como resultado o filme tem um design de produção muito pobre. Os efeitos digitais são de baixíssima qualidade até mesmo para aquela época e os figurinos e as maquiagens dos personagens são muito vagabundos. Fora que o baixo orçamento também acaba afetando o roteiro, que na tentativa de contornar as limitações da produção acaba gerando vários furos e conveniências fáceis, e pela mesma razão também acaba fazendo alterações bruscas no material original. A obra original foi tão deturpada nesse filme que muitas vezes você até esquece que está assistindo uma adaptação. Só vez ou outra rola algum momento que te faz lembrar que isso é um filme do He-Man. Fora os plágios no roteiro que são bem evidentes. É perfeitamente normal que quando surge um grande sucesso no cinema, surjam outros filmes tentando copiá-lo. Mas esse filme nem esconde a cara de pau dele quando ele copia na cara dura elementos de obras que faziam sucesso na época. Fora esse maldito desse arco na Terra, que é muito desinteressante e ocupa um tempo precioso que poderia ser dedicado a algo que os fãs realmente querem ver. Porra, o pessoal que vai ver um filme do He-Man não vai esperando ver uma garota terráquea traumatizada pela morte dos pais. Pessoal quer ver quebra-pau entre herói e vilão. Esse filme tem o mesmo problema dos filmes live action do Sonic. Os dois primeiros filmes sofreram muito com críticas do fandom sobre como eles dedicavam muito tempo aos personagens humanos e não aos personagens do jogo. Aquela sequência do casamento no Sonic 2 é de longe a parte mais criticada da franquia. O pior é que essa sequência nem dura tanto tempo, mas ela é tão chata e desinteressante que parece que dura uma eternidade. E você fica rezando para os personagens do jogo voltarem. Tanto que muitos fãs comemoraram quando o Sonic 3 trouxe menos de 10 minutos desses personagens humanos. Mas assim, no caso da franquia do Sonic, esses personagens humanos são até que um pouco necessários.
Porque sem esse núcleo na Terra, a franquia toda ia ser só o Jim Carrey falando sozinho num fundo verde e interagindo com nada. Já em um filme do He-Man não tem essa necessidade, porque os personagens já são humanos. Na verdade, eles são meio que alienígenas, porque eles vêm de outro planeta, mas para todos os efeitos eles são humanos. E só pra colocar um pouco mais de sal na ferida, o roteiro original do filme não tinha nenhuma sequência na Terra. Ele se passaria todo em Eternia e teria inclusive cenas ambientadas na Montanha da Serpente. Mas isso tudo teve que ser cortado devido ao orçamento reduzido do filme. Vai tomar no cu, caralho! Vai se fuder, porra! E o pior é que inicialmente o filme se passaria todo na Terra. Ah, não, aí não. Pois é, gente, inicialmente esse filme se passaria todo na Terra para economizar o orçamento com cenários. Mas o diretor Gary Goddard conseguiu mexer alguns pauzinhos para que pelo menos o início e o clímax do filme se passassem em Eternia. Eu me contento com isso. Mas no final não teve jeito, o filme foi um fracasso em todos os sentidos. Na época do seu lançamento ele foi massacrado de todos os lados. A crítica chegou a definir ele como uma fusão mal feita entre Conan o Bárbaro e Star Wars. E isso se refletiu nas bilheterias, com o filme arrecadando míseros 17 milhões contra um orçamento de 22 milhões. Curiosamente, a bilheteria do filme foi a mesma quantidade do orçamento inicial dele antes da produção conseguir um extra. Isso pro desespero da Canon, que estava contando com esse filme para salvá-los da falência. Na época, a Canon estava produzindo um filme live action do Homem-Aranha, muito antes do Sam Raimi pensar em fazer isso. Mas eles estavam tão confiantes de que Mestres do Universo seria um sucesso estrondoso que salvaria eles da falência, que eles preferiram pegar o orçamento desse filme do Homem-Aranha e dividi-lo entre o filme do He-Man e Superman 4, Em Busca da Paz. O quarto filme da franquia do Superman do Christopher Reeve, que a Canon tinha comprado os direitos para produzir um quarto filme, acreditando que ele também seria um sucesso que o tiraria do fundo do poço. E o resultado nós vimos qual foi. A confiança da Canon nesse filme era tanta que eles já estavam planejando uma sequência intitulada Mestres do Universo Cyborg, que mostraria o He-Man retornando para a Terra para deter o esqueleto, que conquistou o planeta e a Terra virou um deserto à la Mad Max. E como o Lansgren na época já declarou que não voltaria para uma sequência, por motivos que eu citei no início do vídeo, o estúdio já estava estudando substituir ele pelo surfista Lurd Hamilton. Mas com o fracasso de Mestres do Universo, os planos foram cancelados e o roteiro e os cenários que haviam sido confeccionados para a sequência foram reutilizados no filme Cyborg, O Dragão do Futuro, uma bagaceira de ação estrelada pelo Van Damme. Enfim, molecada, esse é o filme do He-Man que nós temos e vamos ter que nos contentar com isso. Mas não se preocupem porque não precisaremos nos contentar com ele por muito tempo. O quê? Como? Ué, eu não contei pra vocês? Tem uma nova adaptação do He-Man sendo produzida nesse exato momento. Mas calma aí, pessoal, calma aí. Vamos ficar calmos que os bastidores desse filme estão sendo uma verdadeira novela. Senta que lá vem a história. O novo filme começou sendo produzido pela Sony Pictures, que é a mesma empresa responsável pelos filmes do Homem-Aranha. Na época, os diretores eram Aaron e Adam Nee, os mesmos diretores daquele filme Cidade Perdida. Porém, a desconfiança nesse projeto começou quando anunciaram que o He-Man seria interpretado pelo Noah Centineo. Quem? O cara que faz todas as comédias românticas da Netflix. Não, nada a ver, irmão. Enfim, essa escalação não agradou muitos fãs, mas lá pra 2021 o Noah Centineo deixou o projeto e a Sony retirou ele do seu calendário de lançamentos. Mas calma aí que a trajetória do filme ainda não acabou. Logo depois ele foi adquirido pela Netflix. Os diretores e roteiristas foram mantidos e um novo ator foi escalado, dessa vez sendo Kyle Allen. Nossa, de onde eles tiram que esses atores ficariam bem nesse personagem? Mas se a escalação do protagonista já não era das melhores, o roteiro também não ajudou. Onde o He-Man seria um órfão que foi parar na Terra ainda bebê. Meu Deus, parece que eles fazem isso pra me irritar. Pra que essa tara de ficar trazendo o He-Man pra Terra? Mas felizmente a Netflix desistiu desse filme porque o orçamento ultrapassou os 200 milhões. E essa batata quente cinematográfica agora tá nas mãos da MGM em parceria com a Amazon, que tá tão confiante no projeto que resolveu lançá-lo no cinema em vez do streaming. A direção agora fica a cargo do Travis Knight, que é o diretor do filme do Bumblebee. Sim, o cara dirigiu um filme pra Hasbro e agora vai dirigir um pra principal concorrente dela. Isso é o que eu chamo de vira-casaca. Alguns nomes no elenco já foram escolhidos. O He-Man vai ser interpretado pelo Nicolas Galitzine, que... tá bem melhor que os dois últimos escolhidos. E você não vem me reclamar que esse ator tem cara de gay. Porque ter cara de gay devia ser requisito mínimo pra interpretar He-Man. Isso é uma... O único problema dele é que ele tá um pouco frango, mas acho que ele pode alcançar um shape bom com treinamento e alimentação. Quanto ao resto do elenco, o ator que vai interpretar o esqueleto já foi escalado e vai ser o Jared Leto. Se fosse há alguns anos atrás eu acharia essa escalação um máximo, mas desde que o Jared Leto interpretou o Coringa no Esquadrão Suicida...
Ele entrou numa de só pagar mico em filme merda. Mas dessa vez eu boto fé que ele vai entregar uma atuação no nível das atuações que ele fazia antigamente. Pelo menos ele tem o mesmo sobrenome do personagem, isso deve ser um bom sinal. Também já escalaram atores pra Tila e pro Mentor, que vão ser interpretados pela mina brasileira do Riverdale e pelo Idris Elba. Pois é, o ruivicídio de Hollywood ataca novamente. Enfim, fora isso, também escalaram alguns atores pra interpretar a trupe de vilões, mas a maioria deles não vale muito a pena mencionar. Escalaram também uma atriz pra viver a Maligna, que eu não conhecia ela antes desse anúncio, e apesar de que eu tinha minhas preferências pra esse papel, eu acho que ela pode fazer um bom trabalho. Mas um ator desse cast que eu queria comentar mesmo é o ator... não sei falar o nome dele. Ele é o Montanha do Game of Thrones. Enfim, ele foi escalado pro filme e, honestamente, ele seria o ator perfeito pra interpretar o Ariete, aquele personagem que é aliado do He-Man. Mas ele foi escalado pra interpretar um dos vilões, e já que é pra ser assim, eu acho que ele seria um ótimo ator pra interpretar o Homem-Fera. O Homem-Fera é um personagem que eu acho que era muito desperdiçado no desenho clássico. Ele tinha uma caracterização maneira e tinha um poder até que razoável, que ele conseguia controlar a vida selvagem. Mas o desenho retratava ele como um completo inútil, que só servia para ser humilhado pelo esqueleto. Isso é uma das poucas coisas boas que eu vejo no He-Man da Netflix, que eles aproveitaram melhor o Homem-Fera. E eu acho que esse filme podia aproveitar mais ele, não só usar melhor o poder dele, como também a caracterização dele. Ele podia fazer mais coisa de fera, como correr nas quatro patas, usar as garras e mordidas, tipo o Dente-Sabre dos X-Men. Mas aí é que tá, infelizmente esse ator não vai interpretar o Homem-Fera. Ele vai interpretar o Homem-Bode. O quê? Pois é. Se você não conhece esse personagem, pode ficar tranquilo, porque eu mesmo não conhecia ele até ele aparecer no desenho do He-Man da Netflix. E ele só apareceu pra ser zoado por ele ser um personagem merda que ninguém conhece. Aqueles são o menino porco e o homem cabra? No quesito de comparsas, encontramos duas farsas! Ei, você parece um... Então, tipo... por que em sã consciência eles colocaram um personagem tão obscuro nesse filme? Por acaso um dos produtores desse filme novo é o James Gunn? Mas enfim, se esse filme vai ser bom ou não, nós só saberemos no dia 5 de junho de 2026, que é quando ele estreia. E este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo do canal Pterodátilo. No vídeo de hoje vimos que Pterodátilo ainda não conseguiu ganhar dinheiro com seu canal no YouTube. Isso porque ele achou que poderia levar uma vida fácil como youtuber, mas não é qualquer um que consegue ganhar a vida como influenciador digital. Então lembre-se, não seja um vagabundo que tenta ganhar a vida de forma fácil como Peter. Arrume um emprego e não tente enriquecer pelo caminho mais fácil. Até o próximo vídeo do canal Pterodátilo.